Então vamos lá, sobre o projeto Entre Sons e Palavras, é isso? Isso. Qual que é o objetivo do projeto, Carlinhos? Fala pra gente, por favor. Bom, o objetivo é compor canções, né, de intervenções para o autismo. Né? Legal. Para quem que esse projeto é direcionado? Para o público autista, né? Crianças autistas de 2 anos a 12 anos. Né? E clínico, né? Porque eu atuo em clínicas, né? Com essas crianças. Sobre as canções, como que funciona o processo de composição? O que você pensa? Instrumentação? Fala pra gente um pouquinho. Tá. Eu penso em duas formas, duas maneiras. Ela é funcional e personalizada, né? Na canção funcional, eu preparo a criança para comportamentos sociais, né? Tipo, tirar o sapato, né? Pegar a bolsa, falar um bom dia. Enfim, sempre levando o paciente a desenvolver habilidades cognitivas. Né? E na personalizada, eu componho a canção especificamente em tempo real para a criança ali, na sessão. Né? Então, vamos dizer que ela... Estou tocando lá uma percussão, né, na hora, e vamos dizer que a criança se identifica com aquele som, né, com aquele ritmo e grita porco, né, por exemplo. Então, é uma criança que não é verbal, porém, fala uma palavra. E aí você começa a identificar o que ela quer dizer e você descobre que ela é palmeirense, por exemplo. Né? Lógico que não é na primeira sessão, várias, né? E você vai descobrindo isso. E aí você personaliza essa criança com a canção, tipo... ele é palmeirense, né? E vai cantando essa canção durante as sessões. Com o objetivo, é claro, de sempre trabalhar a fala, né? E comportamentos também sociais. Enfim. Como que é a questão da família com relação à musicoterapia? Então, isso é bem legal, porque a musicoterapia que eu faço, ela é comportamental, né? Porque eu tenho, na minha base de formação, análise do comportamento, né? Então, eu sigo ali a tríplice contingência do Skinner, né? Que é antecedente, resposta e consequência. Então, eu preparo a sessão dessa maneira, né? Então, é início, meio e fim. E centrada na família, cara. Isso que é interessante, por quê? Porque as canções que serão compostas, elas vão ser usadas ali na sessão, mas sempre com o objetivo também de atender a família, por exemplo. Você vai... prepara uma canção de início de sessão. Então, a criança entrou, ela entra com o sapato, entra com a bolsa, na maioria das vezes, porque é assim que acontece. E aí eu vou e toco a canção, tiro o sapatinho. Essa criança é lógico. Às vezes eles entendem rápido, porque tem um tempo de latência resolvido, mas tem aquela criança que tem um tempo de latência um pouco mais longo, então você tem que ficar tocando a canção um pouco mais, até ela entender que tirou o sapato. Bom, enfim, ela vai, tira o sapato, mas essa canção ela pode ser usada pela família, não só para tirar o sapato, sei lá, tirar uma roupa, guardar uma roupa em casa, né? Enfim, então, centrado na família por isso, porque os objetivos também vão atender a família. Entendeu? Sobre a sessão, você iniciou falando, agora na última pergunta, sobre um roteiro. Você quer explorar mais sobre a questão do início, meio e fim? Essa questão da composição, algo mais? Sim, como eu sigo a tríplice contingência do Skinner, né? As sessões elas vão ser de ter o início, ter o meio e o final. Então, o meio eu chamo de desenvolvimento, né? Eu vou desenvolver ali mais coisas. Mas o início é sempre dessa forma. É claro que pode acontecer do paciente ser a primeira vez do paciente e eu não ter essa oportunidade porque eu vou observar ele primeiro. Para ver se ele gosta de música. Porque as pessoas têm essa coisa muito louca assim, né? Ah, ele gosta de música, né? Aí eu falo, tá, ele gosta de música. Ouvir música é uma coisa. Gostar de executar o instrumento na sessão é outra. Então, eu entendo assim. Gostar de música é isso. É você ficar apto ali na hora para participar comigo. Tocar esses instrumentos, enfim.
Então, eu vou abrir a sessão com essas canções. Por exemplo, Tira o Sapatinho, né? Depois eu vou com o Bom Dia, a canção do Bom Dia. Depois, Amigo Musical e Qual é o Seu Nome. Essa canção eu sempre toco, todas eu sempre toco. Porque dentro da musicoterapia comportamental, a repetição é muito importante, né? Você tem que repetir, cara. Por quê? Porque o paciente aprender. Ele é autista, então precisa da repetição. E essa canção, Qual é o Seu Nome? Eu evoco na criança a questão dele entender o mando, que é a pergunta. E depois ele tatear para mim. O meu nome é fulano, né? O meu nome é Carlinhos, vou falar eu, né? Meu nome é Carlinhos. Pô, legal, se ele fizer isso, o meu objetivo está alcançado. Bom, o desenvolvimento. No desenvolvimento, as oportunidades são muito grandes, né, de intervenção, né? Depende muito do paciente, enfim. Se é um paciente verbal, por exemplo, né, que fala, que emite mandos, ele pode coordenar ou mandar na sessão, né? Tipo, tio Carlinhos, geralmente eles fazem assim. Tio Carlinhos, vamos fazer isso, eu quero brincar de pega-pega. Eu quero brincar de esconde-esconde. Mas por que ele já vai falar isso? Porque eu já mostrei antes, né, a canção ali. Então, nesse desenvolvimento vai acontecer a musicoterapia ali de brincadeiras, né? Eu chamo de brincar mesmo. Mas também vai acontecer o improviso livre guiado, que é tocar os instrumentos junto com o paciente. Porque se ele for musical, cara, isso vai acontecer naturalmente. Ele vai devolver, ele vai improvisar junto, entende? Esse é o desenvolvimento da sessão. É claro que pode acontecer 1000 coisas também, né? Vamos imaginar assim, que essa criança trouxe para a sessão um carrinho. Pô, cara, dentro do comportamental chamamos de naturalístico. É eu aproveitar um estímulo discriminativo que essa criança trouxe para a sessão. Então, ele trouxe um carrinho, e aí o que eu faço? Eu personalizo também ali a canção. Crio uma canção do carrinho. E aí a gente começa a brincar. Às vezes nem toco, cara, com a criança. Entende? Eu vou aproveitar e aí a gente pode brincar, né? De ir na casa um do outro. Para levar ele para a música. Vamos dizer que essa criança não se interessou pelo violão. Não se interessou pelos instrumentos de percussão que ali estão. O que acontece? Eu tinha um paciente que pegava o violão e chorava. Então, falei, caramba, como é que eu vou fazer com essa criança? Eu descobri que ele gosta do carrinho. E aí eu aproveitei isso e a gente foi trabalhando. Aí, para ele chegar no instrumento e tocar, eu transformei o alfaia em um supermercado, o carrom em um shopping, e a gente ia de carrinho até lá, entendeu? Então, é dessa forma que vai acontecer com a personalização da coisa, né? Da intervenção, né? Perfeito. Para a gente finalizar, você tem alguma coisa a acrescentar sobre a musicoterapia no geral? Eu acho que eu preciso falar do final, que final da sessão. Pode ser. É porque eu falei do desenvolvimento, vou falar como acontece o final. Perfeito. Porque são divididos em 3 partes, aí vem o final dessa intervenção, ou das sessões, enfim. Vou trabalhar com canção funcional, que é a canção que sinaliza que a sessão acabou. Eu não vou falar para o paciente, cara, acabou, pega as suas coisas e vamos para sua mãe, que eu vou levar para sua mãe, eu vou entregar para o próximo terapeuta. Não, eu canto a canção, por exemplo, que é Tá na hora de ir embora, ou Tira o Sapatinho. Eu uso essas 2 canções sempre. Sim, eu divido. Tá o paciente, eu canto Tá na hora de ir embora. Aquele que já ouviu o sapatinho, eu canto para ele tirar o sapatinho. O objetivo disso também, ela é funcional em comportamentos sociais, né? Por exemplo, vai fazer com que ele entenda que a sessão acabou, vai fazer com que ele tenha tempo de espera, né? Não fica aquela ansiedade de querer já ir embora, porque tem paciente, cara, é muito louco isso, porque criancinha de 2 anos, ele é autista, mas ele já emite a vontade dele ali, cara. Ele cata o sapatinho dele, cata a bolsa e quer ir embora, vai para a porta. Então, a canção, ela faz isso, ela faz ele entender que antes, para ele ir embora, ele tem que ouvir a canção, com todo o processo ali, né, de pega o sapatinho, pega a bolsa, ou tá na hora de ir embora, ir para a mãe ou ir para o outro terapeuta. Excelente. Você tem algo a acrescentar?
Tenho sim. Dentro dessas intervenções, por exemplo, a musicoterapia em geral, não precisa ser só comportamental, né? Existem os modelos de musicoterapia que eu não vou falar aqui e não vai tomar muito tempo. Mas o ideal para que essa intervenção seja efetiva, né? Seja produtiva e eficaz, o musicoterapeuta ele tem que ser... tem que dominar, né, a instrumentalização de instrumentos e a linguagem musical. Ah, como assim, cara? Você vai ensinar música para essas crianças? Não, eu não vou ensinar. Mas o profissional tem a obrigação de conhecer. Por quê? A musicoterapia, o que faz a sessão ser produtiva é a música, né? É você entender de música. Então, sei lá, tá tocando lá um ritmo para você sabe que está tocando cocheio semínimo. O paciente não vai saber, mas isso ajuda ele, cara. Isso dá a sessão fica ampla, né? Fica dinâmica, né? Então eu acrescento isso. O musicoterapeuta ele tem que conhecer, ser um músico. Não dá para falar que não... eu sou terapeuta, porém eu não entendo nada de música, né? Isso eu não concordo. É isso. Perfeito. Projeto Entre Sons e Palavras. Acompanhem aí. É isso.